nas culturas ancestrais, né, as narrativas se confundiam com o próprio sentido da vida, né? Então, aquela história, né, narrar para viver. Então, eu, quando narro essa história, eu sempre vivo um certo sentido também da minha vida. Bom, essa história que eu vou narrar, ela aconteceu nos anos 70, para ser mais exato, em 1973. Também era a época da ditadura, né? Então, período confuso, delicado aqui no Brasil, porque era o auge do governo Médici, né? Enfim. E foi exatamente nesse momento que, nas férias de julho, eu e um amigo resolvemos fazer uma viagem assim, pela América do Sul. Pouca grana, mochileiros, né, universitários, aquela coisa, uma coisa meio hippie, tem a ver com o espírito da época. E aí partimos para essa viagem. Fomos primeiramente para o Paraguai, depois para o Uruguai, depois para a Argentina. Tudo assim meio planejado precariamente, né? A gente ficava de acordo com as circunstâncias, né? E aí eu lembro que quando nós estávamos na Argentina, olhamos assim para oeste, né, e demos de cara com o Chile, né? Isso aí não estava planejado inicialmente, mas, né, era uma época assim que o Brasil vivia aquela ditadura e o Chile era um país, né, com liberdade de expressão. O Chile era um país muito interessante na época. E aí um olhou para a cara do outro e partiu o Chile, partimos para o Chile, né? Aí atravessamos a Cordilheira dos Andes, né? Fomos por terra, de ônibus. Chegamos a Santiago. E aí nós ficamos em Santiago amarradões, né? Em contato com pessoas muito interessantes e conhecendo pessoas, até alguns brasileiros exilados. Enfim, foi uma experiência muito legal. Mas o Chile já estava vivendo grandes problemas, sendo boicotado, né, muitas greves sendo financiadas pelos Estados Unidos. E as pessoas lá dizendo para nós que era melhor ir embora, né, porque todo mundo já estava pressentindo que alguma coisa ia acontecer, né, como de fato aconteceu lá o golpe lá no início de setembro, né. Aí a gente resolveu vir embora. E aí nesse momento que a gente quis ir embora de verdade, a gente não conseguia sair do Chile, porque estava tendo greves de ônibus, greves de rodoviários, só havia passagem aérea, né? E nós não tínhamos dinheiro para comprar passagem de avião. E aí ficamos lá numa situação meio complicada, porque a gente queria sair, né? Precisando sair, e a gente não estava conseguindo. Depois de uns 4, 5 dias tentando, e aí eu confesso que deu um certo medo. E aí aquela situação de não conseguir sair, eu sei que depois de uns 5 dias tentando, com conhecimentos lá, surgiu uma Kombi que ia atravessar a Cordilheira dos Andes naquela noite. E eu sei que a única salvação era aquela Kombi, né? A gente quase que implorou para irmos na Kombi, fomos, acabamos indo, demos quase o dinheiro todo que a gente tinha, entregamos lá e, enfim, no horário marcado, a Kombi começou a subir a Cordilheira dos Andes. Bom, quando nós entramos na Kombi, havia lá esse grupo de pessoas que a gente não conhecia, e um silêncio, ninguém falava nada, eu não sei se eles estavam desconfiados de nós, mas eu sei que aquela subida dos Andes demorou uma eternidade. Era inverno, à noite, numa Kombi, e eu comecei a rezar, porque eu disse assim, bom, não vou ficar preso no Chile, mas posso morrer nos Andes, né? Aqueles paredões de neve, assim, aquela Kombi, devagarinho, meio, né, derrapando, mas finalmente chegamos lá, a aduana, né, a fronteira com a Argentina. Isso, nem sei que horas eram, mas de madrugada, né? Aquele silêncio, né? Ninguém falava nada. E eu sei que quando a Kombi adentrou, assim, uns 20 metros no território argentino, aquelas pessoas que durante o tempo todo vieram naquele silêncio sepulcral, né? Vamos dizer assim, de repente eles começaram a chorar e se abraçar e gritar, e nós também começamos a abraçar eles e ficamos ali naquela emoção coletiva ali. Enfim,
voltamos para o Brasil na semana seguinte, né? Fomos voltando aos pouquinhos, né? Eu sei que eu levei uma bronca básica do meu pai, claro. Meu pai, quando soube que eu tinha ido para o Chile, com toda a razão, né? Sentou e me passou um sermão. E depois eu levei outro, porque um mês depois houve o golpe no Chile, né? Aconteceu, né, tudo que aconteceu, várias pessoas presas, e se a gente estivesse lá, com certeza estaríamos em sérios problemas. E eu, quando conto essa história para os meus alunos, eu sempre faço a ressalva, ó, mas deixo também no ar, e se eu não tivesse ido, né? E se eu tivesse medo, e se eu, sabe, talvez não estivesse aqui contando essa história hoje, né? Foi uma história que eu vivi, e cada vez que eu narro, eu sinto que eu vivo de novo um pouco da memória e dessas coisas, né? É isso. Bom, já que você falou que eu poderia fazer alguma coisa no final, eu vou tocar aqui um piano, que é uma coisa também que está na minha história.